Boa tarde a todos. Muito obrigada aqui. Estamos dando início à defesa da tese, hoje, dia 9 de abril de 2020, horas 2h30 da tarde, por meio de videoconferência da RNP. Essa é a defesa número 11 do ano de 2020 e a defesa número 315 do total de titulados do IGC. O candidato Gisele Risati e o título da tese Framework de Governança da Aprendizagem Organizacional. Orientadora sou eu e presidente dessa banca e a coorientação do professor João Arthur de Souza. Agradeço a presença e todo o carinho de vocês, a banca examinadora, a professora Gertrudes Aparecida Dandolini, o professor Denilson Cel, a professora Solange Maria da Silva e a professora Roseli Genoveva Neto. Conforme aqui o combinado, a Gisele fará a apresentação, né, nos seus 30 minutos de apresentação, e depois iremos para uma agenda rápida aqui de arguição da banca, rápida não, né? A arguição da banca. Depois a banca se recolherá, né, para os ouvintes aí do YouTube, a banca vai se recolher para as discussões e a definição. Enquanto a banca estiver discutindo em outra sala, o próprio LED disponibilizará um questionário para quem precisa, quem está aí assistindo, que precisa de uma declaração e validação da atividade acadêmica, né? E aí vocês responderão esse questionário para depois o LED trabalhar junto com o presidente da banca. Aí sim a banca retorna para o resultado. Então, Gisele, tranquila, boa sorte, pode fazer a apresentação. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer à banca pela disponibilidade e pelas futuras contribuições, a minha orientadora pelo apoio, por estar sempre compartilhando muitos conhecimentos comigo, ao IGC e o LED por disponibilizar essa defesa por modo online, ao meu grupo de pesquisa em GIM por todo apoio e à minha família pelo apoio e incentivo. Então, o título da minha tese tem como nome o Framework de Governança da Aprendizagem Organizacional. O meu nome é Gisele Risati, eu sou orientanda da professora Patrícia de Sá Freire e co-orientanda do professor João Arthur, e minha linha de pesquisa é Gestão do Conhecimento Organizacional. Essa é a agenda que eu vou abordar sobre a tese. Então, contextualizando. As organizações elas perceberam a importância do conhecimento como um elemento indispensável para a sua sobrevivência. Isso porque o conhecimento ele transformou-se em fruto de interações que ocorrem no ambiente organizacional e se desenvolvem por meio de processos de aprendizagem. Nesse sentido, as organizações de aprendizagem elas são formadas por indivíduos que desenvolvem continuamente sua capacidade de criar resultados, são estimulados por novos padrões de comportamentos e principalmente buscam sucessivamente aprender em conjunto. Essa organização é um tipo de organização então, que facilita a aprendizagem de todos os seus membros e se transforma continuamente, bem como é uma organização que é capacitada para criar, adquirir e compartilhar conhecimento, ao mesmo tempo em que modifica seu comportamento para gerar novos conhecimentos e percepções. Então, nesse sentido, a gestão deste conhecimento ela é fundamental para envolver a criação de novos conhecimentos e, consequentemente, a aprendizagem organizacional. Então, nesse contexto organizacional, para apoiar a gestão do conhecimento, faz-se necessário implantar mecanismos de governança. E para governar esses mecanismos e procedimentos que abrangem a gestão do conhecimento, então, avançando sobre um modelo de governança corporativa, que passa a ser questionado porque ter seu foco em monitoramento e controle de resultados, consolidou-se a governança do conhecimento. Então, além de uma governança corporativa, então, que é uma governança que tem um foco então, em monitoramento e controle de resultados, e a governança do conhecimento, que é uma governança que enxerga o conhecimento enquanto produto sobre uma ótica econômica, uma nova abordagem emerge como forma de compreender os mecanismos e os processos de conhecimento, desde o nível individual até o organizacional, como a governança da aprendizagem organizacional.
porque apesar do crescimento de pesquisas sobre aprendizagem organizacional, falta ainda uma maior profundidade nos estudos sobre a relação entre a governança e a aprendizagem organizacional. Então, essa a relação então, entre a governança e a aprendizagem ainda é muito emergente, porque existem pesquisas que estudam como a aprendizagem organizacional pode melhorar a governança corporativa e não como estabelecer a própria governança da aprendizagem organizacional. Por isso, a governança da aprendizagem organizacional apresenta-se como um novo modelo emergente, importante e necessário, então, que visa atender aos desafios impostos nos dias atuais, ou seja, melhorar o desempenho e poder diferenciar-se das demais organizações. Frente a esse panorama, surge a questão de pesquisa. Como governar a aprendizagem nas organizações? Como objetivo geral, propor um framework de governança da aprendizagem organizacional. E para alcançar esse objetivo geral, foram elencados os seguintes objetivos específicos: identificar os ciclos de aprendizagem organizacional, descrever os mecanismos, componentes e ambientes para a governança da aprendizagem organizacional, compreender as inter-relações entre os elementos identificados, elaborar um modelo conceitual de GovA, analisar os processos de governança da aprendizagem organizacional, elaborar um Canvas GovA para a validação do Framework GovA e validar a aplicação do Framework GovA em uma organização pública. Então, com justificativa, constata-se pelas pesquisas que a gestão do conhecimento e da aprendizagem nas organizações já está consolidada na literatura. Contudo, para obter novos conhecimentos e gerenciá-los, é necessário compreender a cultura, a liderança, a política e estratégias então, desde o nível individual até o organizacional. Porém, todos esses são elementos que dependem da governança de estrutura, de sistemas e políticas para que as organizações possam alcançar os resultados pretendidos. Então, além de uma governança corporativa e uma governança do conhecimento, faz-se necessário uma governança que reconheça o conhecimento, seus mecanismos e processos que favoreçam a aprendizagem desde o nível individual até o organizacional, como a governança da aprendizagem organizacional. Porque a GovA ela é fundamental para aperfeiçoar continuamente os processos de aprendizagem organizacional, de governança corporativa, de governança do conhecimento e de gestão do conhecimento. Também foi consultado as bases de dados e verificado que GovA ainda é um campo emergente que precisa ser estudado em profundidade devido a ter poucos trabalhos que abordam a governança numa perspectiva organizacional. Em termos de originalidade, a GovA nas organizações brasileiras nunca foi explorado e pouco em relação ao panorama internacional. Então, esta pesquisa vem contribuir para o avanço do conhecimento técnico-científico, bem como para colaborar para o desenvolvimento e a efetividade da aprendizagem organizacional nas organizações. Então, o interesse pela GovA surgiu por ter poucas publicações mundiais, no Brasil somente 2 publicações e ainda voltadas para a governança do ensino à distância. Em relação ao ineditismo, então, verificou-se que o construto GovA é emergente, por ter apenas uma publicação que propõe uma definição do construto, nenhum modelo consensado pela literatura científica e ter sido mencionado em diferentes áreas e perspectivas que não organizacional, muitas vezes para se referir à própria aprendizagem organizacional e não para governar a aprendizagem organizacional. Foi consultado também o portal de dissertações e teses da CAPES, onde foi verificado que não existe dissertação e nem tese sobre o termo de governança da aprendizagem organizacional conjuntamente. Né? Também foi realizada uma nova revisão sistemática entre 2019 e 2020, que comprova o ineditismo da tese, por não ter sido identificado nenhum framework sobre governança da aprendizagem organizacional. Em relação à aderência, então, a pesquisa ela se enquadra na área de concentração e gestão do conhecimento. A linha de pesquisa é gestão do conhecimento organizacional. Então, governança da aprendizagem organizacional é um assunto interdisciplinar, que envolve várias áreas como administração, psicologia e pedagogia empresarial. Ela foi uma pesquisa desenvolvida no laboratório Engine e na APP de governança, do qual a pesquisadora faz parte.
Também foi consultado o banco de teses e dissertações do EGC e verificado que não existe nenhum trabalho sobre governança da aprendizagem organizacional, onde esta tese vem contribuir para as pesquisas do EGC sobre aprendizagem organizacional, governança e capacidade absortiva, avançando então sobre o tema para a governança da aprendizagem organizacional. Em relação às delimitações da pesquisa, então, ela foi realizada uma revisão sistemática da literatura, onde foi identificado um conceito, os objetivos, tipologias, mecanismos, componentes e ambientes, e elaborado um modelo conceitual de Goviá. Nesse modelo foi feito a inter-relações entre os elementos, compreendidos os processos de governança da aprendizagem organizacional e elaborado o framework de Goviá. Só que este framework tem como delimitação porque ele não visa definir indicadores para monitoramento e controle. Outra delimitação é que teve sua validação em uma organização pública. Então, a partir da revisão da literatura, esta tese adotou para que a aprendizagem organizacional é um processo dinâmico que ocorre em diferentes níveis de análise, indivíduo, grupo e organização, por meio de 4 processos: intuição, interpretação, integração e institucionalização, com atenção entre a assimilação da nova aprendizagem e a utilização de tudo que foi aprendido. Em relação ao conceito de Goviá, o único que foi identificado na literatura foram dos autores Vitriccia, onde eles definem Goviá como os processos cognitivos e comportamentais que permite aos atores e stakeholders produzirem uma visão compartilhada sobre a organização, criar e desenvolver uma organização coletiva e negociar estratégias e objetivos comuns. Eles explicam, então, que Goviá consiste na capacidade de aprender a trabalhar junto, de compartilhar valores, de definir metas coletivas, de gerar modelo mental compartilhado, de estabelecer linguagem comum e ainda a capacidade de participar de reuniões, votações e discussões, entre outros momentos de diálogo e busca do consenso de coletividade. Em relação aos mecanismos para governar a aprendizagem organizacional, foram identificados 4, como a governança do conhecimento, a gestão do conhecimento, o ciclo do conhecimento e o ciclo da aprendizagem organizacional. Para a governança do conhecimento, esta tese adotou o que é o conjunto de mecanismos formais, informais e relacionais gerados pela governança corporativa e gestão dos processos de conhecimento para a otimização dos resultados econômicos da organização. Para a gestão do conhecimento, foi adotado que é o uso e a combinação de fontes, humanas e não humanas, e de tipos de conhecimento tácitos, implícitos e explícitos nas tomadas de decisões estratégicas, táticas e operacionais que podem agregar valor aos produtos, tanto bens como serviços, de maneira a criar riqueza e aumentar a competitividade. Para o ciclo do conhecimento foi adotado que é um ciclo de acumulação e renovação do conhecimento, bem como o estabelecimento de novos conhecimentos às rotinas organizacionais. E ciclo da aprendizagem como o ciclo que envolve a aquisição de novos conhecimentos enquanto exploram ao mesmo tempo os que já aprenderam em todo o ecossistema organizacional. Este mecanismo ciclo da aprendizagem, então, ele é classificado em 3 tipos. Ciclo simples, que é a adaptação organizacional, onde a organização aprende e se adapta às novas rotinas para melhorar seus processos. Ciclo duplo, que é a transformação organizacional, então, onde há a transformação de modelos mentais para a geração de novos significados e ações, e o ciclo triplo, que é os novos modelos mentais, onde há o entendimento e a criação de processos de gerações de modelos mentais. Em relação aos componentes para governar a aprendizagem organizacional, então, foram identificados 4 também, como a capacidade dinâmica de auto-organização, informações confiáveis, visão compartilhada de objetivos comuns e modelo mental compartilhado, onde, para esta tese, foi definido que capacidade dinâmica é a capacidade que a organização tem de administrar dinamicamente sua base do conhecimento ao longo do tempo, reconfigurando e realinhando seus processos. Como capacidade de auto-organização, é a capacidade que a organização tem de aprender de forma autônoma. Informações confiáveis são as informações que servem de base, então, para a tomada de decisão, para gerar novos conhecimentos que levem ao alcance dos objetivos da organização.
Como visão compartilhada, definiu-se que é o estabelecimento de objetivos comuns para o alinhamento dos objetivos pessoais aos organizacionais, de modo a realizar o trabalho coletivo para chegar à visão de futuro da organização. Então, é aonde os membros da organização querem chegar juntos e coletivamente. E objetivos comuns, que é compartilhado o mesmo entendimento. E para modelos mentais foi definido que é o entendimento organizacional, ou seja, é um modo como os membros veem a organização a partir de suas crenças, valores, ponto de vista e percepção da realidade, buscando compreender os objetivos comuns a serem alcançados e implementar a visão compartilhada. Então, é compartilhar das mesmas crenças, dos mesmos valores, do mesmo jeito de ver e de fazer as coisas na organização. Em relação aos ambientes de aprendizagem, foram identificados dois, como o ambiente BA e o ambiente 8C. O ambiente BA é aquele ambiente que envolve a criação e o compartilhamento do conhecimento através dos meios de interação individual e presencial, individual e coletivo, e meios de comunicação virtual e presencial, através desses 4 BAs. E o ambiente 8C, onde há o desenvolvimento de conhecimento, de confiança entre as partes, de compartilhamento de conhecimento, de consciência da sua importância na organização, de colaboração, com a cooperação, com trabalhos em equipes, com bons relacionamentos interpessoais, com a comunicação através do diálogo, de uma comunicação aberta, com uma cultura de compartilhar conhecimento e desenvolvimento de competências. Então, este aqui é o modelo conceitual de Goviá, que foi elaborado de acordo com a literatura, onde foi possível identificar todos os ambientes, componentes e mecanismos para governar a aprendizagem organizacional e fazer as inter-relações entre eles. Então, a partir disso, pode-se compreender e analisar os processos de Goviá, elaborar o framework teórico de Goviá e o Canvas para sua validação. Em relação aos procedimentos metodológicos, então, essa pesquisa é caracteriza como tecnológica. Em relação à natureza, ela é classificada como teórica e aplicada. Com relação à abordagem do problema como qualitativa. E em relação aos fins, é classificada como propositiva, com etapas exploratórias e descritiva. Este é o design da pesquisa, onde ela foi dividida em uma parte teórica e uma de campo, com etapas exploratórias, descritivas e propositivas. Na etapa exploratória, então, foi realizada uma revisão da literatura, com uma revisão sistemática e uma narrativa, onde pôde-se alcançar o objetivo A e o objetivo B. Na etapa descritiva, então, foi realizada a inter-relações entre os elementos, então, identificado na etapa exploratória, foi elaborado o modelo conceitual de Goviá, foi compreendido e analisado os processos de Goviá e elaborado o framework com suas cinco dimensões, onde pôde-se atingir objetivos C, D e E. Na etapa propositiva, então, na parte teórica, então, a partir do framework, foi elaborado o Canvas Goviá, onde foi elaborado suas respectivas 5 questões estratégicas, e na parte de campo foi realizado 4 validações, onde a primeira foi a verificação de consistência com especialistas profissionais da organização pública, através de uma entrevista em grupo. A segunda validação foi uma verificação de consistência com especialistas pesquisadores do Engine, através de entrevistas individuais. A terceira validação foi uma entrevista individual com o diretor executivo da organização pública. E a quarta validação foi um grupo focal com especialistas profissionais da organização pública e especialistas teóricos da área, onde pôde-se atingir o objetivo F e o objetivo G. Então, o framework Goviá é um framework cíclico e não linear. Ele é um framework que tem 5 dimensões que são interrelacionadas e são compostos por um ambiente de aprendizagem, ciclo do conhecimento, ciclo da aprendizagem organizacional, governança do conhecimento e governança da aprendizagem organizacional. Então, a partir da identificação de todos os seus elementos, feitos suas inter-relações e compreendidos os processos de Goviá, pôde-se elaborar a primeira versão do framework Goviá. Então, desta primeira versão para validação na organização pública selecionada, foi necessário elaborar questões estratégicas para cada elemento de cada dimensão que constitui-se o Goviá, onde ela é composta por 32 questões estratégicas.
Essas são as questões estratégicas 1, onde para cada elemento dessa dimensão 1 foi realizada uma ou mais questões estratégicas. Essas são as questões estratégicas 2, onde da mesma forma foi feita uma pergunta para cada elemento dessa dimensão. Essas são as questões estratégicas 3, onde também foi feita uma pergunta para cada elemento dessa dimensão do ciclo de aprendizagem. Essa é a questão estratégica 4, onde foi elaborada uma pergunta para cada elemento também nesta dimensão, né? E a questão estratégica 5, onde foi realizada uma pergunta também para cada elemento dessa dimensão. Então, respondida todas as questões estratégicas de todas as dimensões, aí sim que poderá se compreender como governar a aprendizagem organizacional. Então, depois de elaborado o framework Canvas Guaviá, foi possível ir a campo validar o framework proposto a partir dessas 4 validações. Foi sugerido algumas alterações para melhorar a compreensão e adequação à aderência aos processos organizacionais. Então, entre as alterações, houve acréscimo de elementos, mudança de nomenclatura e realocação nas dimensões, bem como a inclusão e a exclusão de questões estratégicas no Canvas Guaviá. A primeira e segunda validação, então, no framework teórico, essas partes vermelhas foram alteradas, e no Canvas, essas partes vermelhas que foram alteradas. Então, totalizaram em 33 questões estratégicas, onde foi acrescentada uma pergunta na questão estratégica 1. Então, nessa dimensão 1, foi acrescentada uma pergunta à mudança do modelo mental, e na motivação a participar foi alterado essa parte que está em vermelho. Na dimensão 2, então, o processo de conhecimento ele foi realocado, ficando entre a variação generativa e a seleção, e as questões estratégicas 4 foram alteradas. Na dimensão 3, então, dados, informações e conhecimento, melhoria das rotinas, processo, desempenho e resultados foram realocadas da dimensão 5, governança do conhecimento, para a dimensão 3 do ciclo da aprendizagem, onde para informações foram adicionados dados e conhecimentos, porque antes era só informações. E todas essas questões 3 foram alteradas. Em relação à dimensão 4, governança do conhecimento, foi alterada de formação para identificação, porque primeiro há necessidade de identificar para depois formar parcerias. Foi alterada também, passando a ser primeiro mitigação de custos e riscos, depois estrutura de mecanismo de governança, porque primeiro há necessidade de mitigar esses custos, esse risco, para depois definir estruturas e mecanismos de governança. E foi alterada essas 5 questões estratégicas que estão em vermelho. Bem como na dimensão 5 também foi alterada essas 5 questões que estão em vermelho. Na terceira e na quarta validação, então, no framework teórico foi alterado essas partes que estão em vermelho. E no Canvas também, do mesmo modo, foi alterado essas partes em vermelho. Então, foi acrescentado na dimensão 3 um elemento e uma respectiva questão estratégica 3, onde totalizou em 34 questões estratégicas. Então, foi verificada na dimensão 2 que primeiro precisa selecionar e priorizar as soluções para melhorar as rotinas, para depois institucionalizar e rotinar os processos de conhecimento. Na dimensão 3, então, foi acrescentado resposta padrão, porque o conhecimento já pode estar institucionalizado na organização e elaborar a sua respectiva questão estratégica, e na adaptação organizacional foi alterada uma parte da pergunta. Então, depois de toda a revisão da literatura, elaborado o framework com sua primeira versão e levado ele a campo, foi realizado todas as alterações sugeridas no processo de validação, e assim surgiu o framework Guaviá proposto por esta tese. Então, para governar a aprendizagem organizacional, é necessário implantar ambiente de aprendizagem como um ambiente 8C e um ambiente VAR. Ao criar esses ambientes, tem como objetivo motivar as pessoas a participarem do processo de mudança e modificarem seus modelos mentais. Estabelecidos esses ambientes, então é necessário, a partir do feedback interno e externo, compreender se já existe uma resposta padrão, ou seja, se o conhecimento já está institucionalizado na organização, ou se não, por meio de um dos ciclos de aprendizagem, verificar qual que deve ser utilizado, ou adaptação organizacional,
onde a organização aprende e se adapta às novas rotinas para melhorar seus processos, ou é necessário utilizar o ciclo duplo, com a transformação organizacional, onde há a transformação de modelos mentais para novos significados e ações, ou é necessário utilizar o ciclo triplo, com novos modelos mentais, onde há o entendimento e a criação de novos processos de gerações de modelos mentais. Então, compreendida a informação a partir do feedback e utilizado um dos ciclos de aprendizagem necessário à situação, pode iniciar-se o ciclo do conhecimento. Com a variação generativa, então, com a exposição das ideias ou novas ideias que precisam ser explicitadas e debatidas, percorre a seleção da mais apropriada situação. Uma vez selecionada, legitimada e validada, ela passa para a fase da replicação, com a gestão do conhecimento, para a adaptação de novas soluções e resoluções de problemas, e uma vez replicada, ela passa para a fase da retenção, onde são acumulados e renovados novos conhecimentos que precisam ser institucionalizados na organização. Então, concluído esse ciclo do conhecimento, todos os dados, informações e conhecimentos gerados resultam na melhoria das rotinas, processos, resultados e desempenho e geram os ativos do conhecimento que precisam ser governados e transferidos para agregar valor à organização. Esses ativos de conhecimento, por sua vez, são dependentes e necessitam da governança do conhecimento para a identificação de parcerias internas e externas, mitigar os custos e os riscos da transferência do conhecimento, definição de estruturas e mecanismos de governança. Essa transferência ela é realizada do conhecimento, né, ela é realizada por relacionamentos intra- e intra-organizacionais com a identificação de stakeholders internos e externos e canais de feedbacks internos e externos que são incorporados aos ativos humanos para promover a aprendizagem mútua e os novos conhecimentos que precisam ser governados pela aprendizagem organizacional. Então, governada a transferência do conhecimento, esta é incorporada ao capital intelectual e relacional da organização, gerando a capacidade de se adaptar a situações novas e incertas. Então, depois de governar a aprendizagem organizacional, alcança-se os componentes essenciais para a mudança na organização. Quais sejam, então, o modelo mental compartilhado, que é compartilhado das mesmas crenças, dos mesmos valores, do mesmo jeito de ver e de fazer as coisas. Visão compartilhada e objetivos comuns, onde visão compartilhada é aonde os membros da organização querem chegar juntos e coletivamente, e objetivos comuns é compartilhado o mesmo entendimento. É necessário informações confiáveis, então, que servem de base para a tomada de decisão, que geram novos conhecimentos e, assim, alcance dos objetivos da organização, e capacidade dinâmica e de auto-organização, onde a capacidade dinâmica é a capacidade que a organização tem de administrar dinamicamente a base do seu conhecimento ao longo do tempo, reconfigurando e realinhando seus processos, e a capacidade de auto-organização, que é a capacidade que a organização tem de aprender de forma autônoma. Então, ao finalizar essa pesquisa, pôde-se definir governança da aprendizagem organizacional como um sistema pelo qual a organização desenvolve a capacidade dinâmica e de auto-organização para o enfrentamento de mudanças. Esse sistema dirige os processos cognitivos e comportamentais por meio de um conjunto de mecanismos, componentes e ambientes de aprendizagem que permite aos stakeholders internos e externos desenvolverem uma organização coletiva com capacidade para mudança. Então, com base nas pesquisas estudadas, identificou-se no Brasil que o tema governança da aprendizagem organizacional nas organizações brasileiras nunca foi explorado e pouco em relação ao panorama internacional, porém já dispõe de alguns estudos pioneiros. Tais estudos, então, apontaram um único conceito, os mecanismos, objetivos, tipologias, componentes e ambientes para processar a governança da aprendizagem organizacional. Então, a partir da identificação desses mecanismos, desses componentes e desses ambientes, pode-se elaborar o framework GovIA. Para o processamento, então, conclui-se que para o processamento de GovIA, então, são necessários 4 mecanismos, como a gestão do conhecimento, o ciclo do conhecimento, o ciclo da aprendizagem organizacional e a governança do conhecimento. São necessários 4 componentes, como a capacidade dinâmica e de auto-organização, visão compartilhada e objetivos comuns, informações confiáveis e modelo mental compartilhado.
Também são necessários a presença de dois ambientes de aprendizagem, como o ambiente VAR e o ambiente 8C. Então, todas as alterações sugeridas em relação tanto à dimensão do framework Guaviá e as respectivas questões estratégicas do Canvas Guaviá, resultados tanto da revisão da literatura como da validação, foram absorvidas por esta tese. O framework de Guaviá foi validado, como os objetivos dessa tese foram alcançados. Então, esta tese ela contribui para um avanço teórico e prático ao desenvolver um framework e um canvas que propicia a ampliação e complemento do único conceito identificado na literatura, a proposição de um novo conceito para a governança da aprendizagem organizacional e a identificação de mecanismos, componentes e ambientes para o processamento e desenvolvimento de governança da aprendizagem organizacional. Contribui também de forma prática ao proporcionar o caminho para que os gestores compreendam os processos e diante disso, elaborem estratégias e planos de ações para governar a aprendizagem organizacional. Em relação às pesquisas futuras, então, sugere-se a implantação deste framework Canvas Guaviá, inclusive em outros tipos de organização, para a geração de estudos de casos que permitam analisá-lo de maneira qualitativa e quantitativa, como a elaboração de uma ferramenta para definir estratégias e planos de ações para o desenvolvimento da Guaviá, definição de indicadores para monitoramento e controle do framework proposto, identificação e descrição de métodos, técnicas e ferramentas a serem utilizadas por cada mecanismo, componente e ambiente do framework Guaviá e aprofundar nas governanças de ambiente de aprendizagem. Então, após a qualificação, pode-se publicar 2 artigos de Guaviá sobre governança da aprendizagem organizacional, que tem como título Governança da Aprendizagem, o estado da arte sobre o termo, e mecanismos de governança da aprendizagem organizacional. Então, essas aqui são as referências que eu utilizei na apresentação. Muito obrigada. Então, muito obrigada, Gisele, pela sua apresentação, pelo cumprimento aí dos 30 minutos. Eu agora passo a palavra, chamo a banca e convido inicialmente a banca externa, a professora Roseli Genoveva Neto. Roseli, você pode se conectar aqui, conectar sua câmera. Para o seu momento de arguição. Obrigada, Roseli, pela sua presença, por você ter aceitado participar dessa banca. Sei aí a sua loucura nesse momento lá como com o Senac, mas agradecemos aí o seu tempo, tá bom? Obrigada. Tá bom. Posso começar? Pode. Vocês estão me ouvindo? Então, Patrícia, Dr. João Arthur, Gisele, eu que agradeço esse convite e me sinto muito honrada em estar ao lado desses pesquisadores que eu tanto admiro. Professora Gertrudes, Denilson, Solange. Vamos ser rápidos, então. Algumas sugestões que eu tenho, bem poucas, encaminho depois para você. Vou fazer alguns comentários de ordem geral. Primeiramente, em relação ao tema escolhido para pesquisa, é sem dúvida emergente, é oportuno, é relevante, tanto para o ensino, quanto para a pesquisa, quanto para a gestão, quanto para a extensão. Especialmente nesse momento, né, que estamos vivendo uma grande mudança cultural. Estamos num grande laboratório em relação aos negócios, a comportamentos, a políticas públicas e tudo mais. O encaminhamento de decisões que afetam pessoas, organizações, o mundo inteiro, centradas no compartilhamento de dados, informações e conhecimento, né? Pouco se sabe o dia de amanhã, então muito compartilhamento de conhecimento está neste momento sendo necessário.
Quero também ressaltar a importância do projeto e contribuições práticas que o grupo de pesquisa do Laboratório em Engenharia da Integração e Governança do Conhecimento tem realizado em parceria com, especialmente, a Academia Nacional de Polícia Rodoviária Federal. Essa organização escolhida que fez parte desses estudos empíricos desta tese, ressaltando a importância desta instituição como área estratégica para o governo e para a sociedade. E se fôssemos hoje aplicar uma matriz Canvas CSD, a matriz CSD, né, de certezas, suposições e dúvidas sobre essa pandemia, uma das certezas seria que os processos de aprendizagem que demoraram anos para serem adotados, que demorariam anos para serem adotados ou até aprovados, ficariam mais acelerados. As instituições públicas e privadas terão que se reinventar e repensar os seus modelos de aprendizagem. A difusão e o compartilhamento de conhecimentos, pesquisas em redes necessitam ser viabilizadas. De modo que o objetivo geral desta tese foi propor um framework de governança da aprendizagem e corrobora com a importância deste tema tão estratégico para as organizações globais, especialmente as brasileiras. Eu quero ainda parabenizar esses grupos de pesquisadores pelo dinamismo, pela produção acadêmica, pelo envolvimento dos acadêmicos nesse processo, no engajamento e comprometimento em pesquisas de mestrado e doutorado. Indo, então, em relação à tese, eu tenho um pouco a questionar, pois a revisão sistemática da literatura ela está sendo apresentada de uma maneira exemplar. As considerações finais realizadas ao final de cada capítulo, excelentes, parabéns. O capítulo dos procedimentos metodológicos, começando pela classificação das pesquisas, as etapas e os processos de validações, organizados e sustentados por um rigor metodológico descrito de forma tão clara e sequencial que convida o leitor a se sentir inserido nessa experiência, nessa trajetória e nessas trilhas de pesquisa que vocês realizaram durante esse belo trabalho. Certamente, servirá de exemplo e de inspiração para futuros doutorandos dos programas de pós-graduação. Mas em relação à tese, eu tenho basicamente duas questões, Gisele. Primeira, em relação ao modelo mental, faço a primeira, faço as duas, eu faço a primeira e você, as duas e você responde depois. O que você acha? Como preferir, professor. Tá. Então vamos à primeira. Em relação ao modelo mental, a gente sabe que o modelo mental dos líderes impacta no desempenho das empresas. Pode até ser atribuído ao empresário a responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso. E conhecemos, né, é conhecida no mundo dos negócios a frase do empresário americano da área de aviação, que ele dizia: eu digo a meus funcionários que estamos no ramo de serviços e que é incidental que operemos com aviões, enquanto outras companhias voam aviões para transformar pessoas. Então, são os modelos mentais de cada um de nós que definem como percebemos o que acontece ao nosso redor, como cada evento nos afetará, como pensaremos e como agiremos. Transportando para a organização pesquisada. Me conta, Gisele, como que o modelo mental dos líderes impacta no desempenho da organização pública de uma área estratégica do governo? Essa é a minha primeira pergunta. Tá. O framework, ele aponta que para governar a aprendizagem organizacional, ela se inicia, então, com a identificação da necessidade de construir ou não modelos mentais, né? Caso os modelos mentais da organização estejam tão defasados ou estejam bloqueando a mudança ou o desenvolvimento da organização, eles precisarão ser transformados ou substituídos. Então, o framework também aponta que é necessário ter nas organizações, tanto públicas como privadas,
ambientes de aprendizagem para modificar os modelos mentais, né? Então, por isso, quando nós falamos ali no framework que é necessário ter a mudança no modelo mental, ou ter o modelo mental compartilhado, afirma-se que o modelo mental ele tem que ser coletivo e não individualizado por um líder, né? Respondi? Ok, Gisele, beleza. Então vamos para a segunda questionamento. Você apresenta ali na página 34 a figura do framework dos 4 Is, feedback e o feed forward. Entende-se que a aprendizagem trata-se desse processo dinâmico mesmo, que ocorre ao longo do tempo em diferentes níveis de análise quanto aos indivíduos, grupos e organizações, né? Através dos processos dos 4 Is ali. E que envolve essa tensão entre assimilação e nova aprendizagem, que é o feed forward e a utilização daquilo que já foi aprendido. A pergunta é o seguinte, a questão. Sim, o feed forward complementa o feedback como ferramenta essencial nesse processo de desenvolvimento dos profissionais e equipes. Na verdade, não é uma substituição, não há uma substituição um pelo outro, mas uma complementariedade e a otimização desse processo. Então, a minha questão é, na sua tese, você descreve, muito bem, expõe, explora esses 2 processos, do feedback e o feed forward. Tem até uma exceção que você descreve esse processo. Mas no framework, você faz um destaque maior para o feedback, e assim, o feed forward ficou um pouquinho apagado ali, né? Como você poderia me dizer onde está contemplado o feed forward nesse framework apresentado? Então, visto que o framework de GovAI é cíclico, dinâmico e não linear, e entendido que o feed forward é a assimilação então do novo aprendizado, percebe-se então que o feed forward ele está presente em vários momentos ali, tanto no ciclo de aprendizagem, na criação de ativos de conhecimento e na melhoria das rotinas e práticas organizacionais. Então, ok. A minha sugestão nesse sentido é deixar isso um pouquinho mais claro, talvez lá na descrição, né? Essa é a minha sugestão, né? A descrição do framework? Na hora de você descrever um pouco essa experiência ali, dar uma ressaltadinha no feed forward. Aí mas enfim, tá perfeito, tá excelente, adorei ler, aprendi muito, parabéns para você e para os seus orientadores. Era isso, e passo a palavra para a Patrícia. Obrigada, Roseli. Perguntas muito providenciais, na verdade, e de quem entende e teve a tese de capacidade absortiva, né? Em profundidade você estudou esses processos. Obrigada, muito obrigada pela sua contribuição. Eu peço agora a participação, dou a voz para a arguição da professora Solange, se os outros me permitem. Professora Solange também é externa ao programa do EGC, é a professora da UFSC de Araranguá. Ok. Professora Solange, obrigada por ter aceito o convite. Como sempre, você já estava na qualificação, então eu espero que o resultado final da tese tenha agradado e atendido todas as suas questões lá da qualificação. Patrícia e Gisele, quero agradecer enormemente, e ao professor João também, né? Agradecer enormemente a possibilidade de estar participando de um trabalho em que, com muita felicidade, eu digo que eu vou mais no sentido do autoaprendizado do que propriamente poder contribuir. Sem sombra de dúvida, esse trabalho, Gisele, e aí eu já estendo os parabéns para os teus orientadores, é um dos melhores trabalhos que eu já li. E eu falo isso porque, apesar dele ser um trabalho bastante extenso,
eu li com muita facilidade, eu me senti em vários momentos assim como se estivesse conduzindo de mãos dadas, sabe? Para esse crescente no entendimento sobre o teu trabalho. Tu mostraste uma habilidade enorme na escrita, capacidade de síntese, de sistematização, que para mim vai servir como uma referência para eu apresentar para os meus alunos. Então, parabéns, enorme parabéns e muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui participando. Eu tenho, seguindo aqui um pouco o que eu tenho descrito aqui, para não me perder muito no tempo, tá? Eu acho que os diversos pontos muito positivos do trabalho, eles podem ser sintetizados em alguns itens que eu gostaria de poder ler aqui. Primeiro, a professora que me antecedeu já chamou a atenção da importância desse tema, né? E também nesse contexto mundial que a gente vive, né? Mas além da relevância do tema, também a relevância científica desse teu trabalho, a originalidade desse teu trabalho, né? O ineditismo desse teu trabalho e o que é melhor ainda, mostrando que esse ineditismo ele é comprovado pela revisão sistemática da literatura que tu fazes de forma esplendorosa no meu ponto de vista, tá? Tem uma pertinência temática ao programa, mas também tem uma pertinência muito clara junto às áreas que tu mesmo citas no teu trabalho, as áreas da administração, da psicologia organizacional, da pedagogia empresarial. Então, mostra aí também a interdisciplinaridade da tua tese. Parabéns. Tu tens um problema de pesquisa, e isso eu acho que é um dos grandes problemas que eu vejo nos trabalhos, mas tu consegues fazer isso com muita maestria, sob meu ponto de vista. Tu consegues descrever esse problema alicerçado numa descrição de um gap científico e muito bem embasado também pela revisão sistemática da literatura. Tu descreves o estado da arte sobre temáticas relacionadas à GovA, como teoria da aprendizagem organizacional, teoria da gestão do conhecimento e teoria e de governança do conhecimento, além da teoria da aprendizagem organizacional. Então, eu acho que essa revisão sistemática e a forma como tu organizaste isso no teu trabalho ficou muito boa. Falando também da estrutura do teu trabalho, eu acho que tanto a distribuição dentro de cada uma das sessões, como de forma geral, estão muito adequadas. Vocês foram bastante felizes na escolha. Alguns pontos de destaque aqui no teu trabalho, sem sombra de dúvida, isso não me causa nenhuma estranheza, né? Pelo cuidado que a Patrícia e o João têm em relação à questão metodológica. Meus parabéns, né? Também aqui na relação que tu fazes, naquele design de pesquisa, onde tu descreves todos os métodos, todos os procedimentos utilizados e escreves como que foi feito o teu trabalho em cada um dos objetivos. Isso eu achei fantástico. Os objetivos também, para mim, estão bem pertinentes. A revisão da literatura, apesar de bastante extensa, né, na minha opinião, ela está impecável, está bem construída, está sistemática, consistente, tem perfeita profundidade, no meu ponto de vista, e também apresenta uma vasta literatura, referências, né, realmente mostrando aí um grande rigor científico. Eu acho que o uso também da análise integrativa foi muito feliz. Eu acho que te propiciou realmente chegar aos extratos, aí, os elementos essenciais da tua pesquisa, como os ciclos de aprendizagem, os mecanismos, os componentes e ambientes da governança, além das suas interrelações, né? Eu acho que uma outra coisa que também eu vejo uma falha em alguns trabalhos é que os trabalhos ou eles se restringem às contribuições teóricas ou às contribuições práticas. Tu consegues fazer ambos os detalhamentos, né? Tu consegues escrever muito bem as contribuições
teóricas e científicas baseadas nesse gap que tu identificaste na literatura, como também mostras aí a grande contribuição do teu trabalho para a prática, né? Nas considerações finais, tu demonstra uma habilidade enorme, uma grande capacidade de síntese, tu resgata cada objetivo, explica quais foram os métodos e, principalmente, né, os resultados que atestam que esses objetivos foram alcançados. Parabéns também. Eu tenho aqui umas sugestões muito pontuais, são 4 sugestões, e também eu tenho uma questão no final para resgatar contigo. Essas sugestões têm a ver com resumo, tem a ver com as contribuições na seção da justificativa, eu já falo em seguida, na proposta conceitual de GOV-A e também na construção das 5 dimensões da GOV-A. Então, começando aqui pelo resumo, eu achei que o teu resumo está muito bom, mas para ele ficar completo sob o meu ponto de vista, eu sugeriria 3 frases finais. Uma delas, que tu conseguiste fechar ali, apresentando as contribuições, tanto teóricas como práticas do teu trabalho. Então, essa seria a primeira frase para fechamento. Seguido de uma conclusão final da tua tese, onde tu já falas isso lá no final, mas resgatando aí, né, que são 4 mecanismos, 4 componentes e 2 ambientes de aprendizagem. Eu acho que é importante dar esse fechamento. E, por fim, eu sugeriria também a última frase para o resumo, que seria para avançar, então, sobre os resultados que tu já alcançaste, que pesquisas futuras que tu estaria sugerindo. Eu sei que isso está lá no teu trabalho, mas eu acho que eu fecharia o resumo dessa forma. O resumo é a vitrine, né, do teu trabalho, então acho importante que ele esteja bem completo, ainda mais completo. Na justificativa, que é o segundo aspecto aqui de sugestão, eu só sugeriria que tu complementasse a contribuição. Tu falas ali num parágrafo, né, que a pesquisa vem contribuir para o avanço do conhecimento técnico e científico da área, como também colaborar para o desenvolvimento e efetividade das organizações no âmbito da aprendizagem organizacional, mas eu acho que isso está muito simplificado diante de todas as possibilidades e contribuições que tu trazes no teu trabalho. Então, eu sugiro que aqui, sim, é uma seção também bastante importante, né, que mostra aqui a justificativa do teu trabalho, já que é uma tese inédita, né, eu acho que aqui valeria escrever um pouquinho mais sobre isso. Depois, eu vou me atrever aqui a fazer um pequeno consideração na construção da tua proposta de definição de GOV-A. Eu achei fantástico isso, eu acho que é isso mesmo, a tese tem que mostrar um pouco da Gisele, e eu achei fantástico, até por conta disso ser um ineditismo também do teu trabalho, né? Eu só me atrevo a acrescentar uma única palavrinha quando tu dizes que envolve um conjunto de mecanismos, componentes e ambientes da aprendizagem. Eu acrescentaria só, depois de conjunto, eu diria que envolve um conjunto interrelacionado de mecanismos, porque dá essa dimensão, eu acho que no conceito, vai ser um conceito citado daí para frente, né? Dessa coisa mais dinâmica, mais sistêmica, mais integradora, né? Entre esses elementos que tu consegues descobrir aqui no teu trabalho. E aí a última consideração seria na etapa descritiva da tua tese, lá na página 136, onde tu dizes que a partir da análise integrativa foram realizadas as interrelações entre aqueles elementos que acabamos de falar, né? Mecanismos, componentes e ambientes propostos pelos autores e, a partir disso, elaborado o modelo conceitual de GOV-A, que, aprofundando, resultaram então, em 4 mecanismos, 4 componentes e 2 ambientes nos quais tu explica no teu trabalho. E aí tu diz assim, ó, com isso, pode-se compreender os processos que envolvem a GOV-A e identificar as 5 dimensões necessárias para desenvolvimento do framework proposto. No meu entendimento, Gisele,
eu acho que faltou em algum momento tu explicares como que surgiram essas dimensões, como é que foram criadas essas categorias para essas 5 dimensões. Mas eu gostaria de depois também te ouvir um pouquinho sobre isso, e em especial para essa minha dúvida aqui, que seria onde que estariam encaixados aqui nessas dimensões aqueles 4 elementos relacionados aos componentes para a GovA, que são a capacidade dinâmica e de auto-organização, as informações confiáveis, o modelo mental compartilhado e os objetivos comuns e visão compartilhada. Então, são 2 pontos aqui só recapitulando. Se todos aqueles elementos ali, mecanismos, componentes e dos ambientes estão aqui, ambientes eu vejo que sim, e também os mecanismos eu também consigo identificar aqui. Só os 4 componentes da GovA que eu não consegui visualizar. E o outro aspecto é que, para mim, pode ser que tenha passado desapercebido, não ficou claro para mim como é que tu criaste essas dimensões. Tá? Então, seriam essas 2 coisas que eu pediria para tu falares. E aí, a minha questão, que eu gostaria de escutar um pouquinho o que tu terias sobre isso. Tem a ver com a questão da aplicabilidade desse framework GovA. A minha pergunta seria, tu achas que esse modelo, esse framework, ele poderia ser aplicado a qualquer organização independente do seu ciclo de vida, da sua natureza, do seu porte, principalmente? Então, eu já adianto aqui que eu vi que tu escreves que essa ferramenta pode ser utilizada para uma organização de qualquer porte. Mas daí eu fico em dúvida, e talvez merecesse até um esclarecimento, não só agora aqui na nossa conversa, mas também colocar na tese, quando tu diz assim que o ideal é que fosse participantes, pessoas que entendessem como funciona o fluxo do conhecimento a ser mapeado e que saibam quais os conhecimentos necessários para a organização alcançar seus objetivos estratégicos. Então, eu gostaria de saber se realmente tu achas que qualquer tipo de organização, e talvez isso devesse ser esclarecido melhor, então, quais são esses condicionantes para aplicação em organizações ou não? Está claro isso e aí simplesmente foi só algo que passou por mim sem eu ter percebido. Então, eu devolvo a palavra para a tua orientadora, agradeço enormemente mais uma vez essa oportunidade e desejo já muito sucesso para ti aqui com esse trabalho. Obrigada, Gisele, obrigada a todos. Professora? Oi? É só porque demora para entrar o vídeo. Solange, como sempre, você é brilhante, né? Bebemos aqui de toda a sua lógica de leitura da tese. Realmente sabemos que você lê, sabemos que você faz uma leitura na estrutura metodológica da tese. Isso nos dá muita segurança até. Nos ajuda muito nessa validação da tese. A própria sua leitura já nos ajuda a validar o resultado. Agradeço assim de coração. A Gisele, sim, vai pensar sobre todos os pontos que você colocou, as 5 dimensões. A Gisele quer falar alguma coisa aqui direto para a professora, Gisele? Bom, que essas 5 dimensões, elas surgiram da revisão da literatura, né? Com tudo que a gente estudou. Eu acho, pelo que eu estudei, é aplicável a qualquer organização, sim, de qualquer forma, porque todas têm aprendizagem, né? Envolve aprendizagem organizacional, e as empresas, elas necessitam governar essas aprendizagens, né? E a outra pergunta eu não lembro. Era dos componentes, que os componentes não aparecem tão claramente no início, nas 5 dimensões, quando você apresenta. Porque depois de governar a aprendizagem organizacional, aí que alcança esses componentes que são essenciais para ter a mudança na organização. Gisele, eu só pediria então, por favor,
que tu verificaste todo esse teu entendimento, essa clareza sobre essas minhas dúvidas aqui, estão bem descritas no trabalho, porque às vezes eu sei que tu te apropriaste muito disso e fica muito claro para ti, mas talvez para o leitor e para todas as pessoas que depois vão consultar o teu trabalho não estejam tão claras assim, então acho que valeria tu explicares melhor isso. E só uma última coisa, além dessas considerações que eu faço aqui em 4 folhas do consolidado, eu também fiz várias outras anotações no próprio trabalho e eu vou repassá-las todas para ti, para a professora Patrícia, tá? Eu só peguei os pontos principais, mas tem outras coisinhas que eu mencionei lá para depois estudares uma olhada. Obrigada, então, tá? Eu que agradeço, obrigada. Linda, linda, linda. Sim, esse dos componentes eu percebi, inclusive na pergunta da Roseli, agora confirmado por você, que não deve estar muito claro essa parte e com certeza ela vai retomar para escrever isso melhor. Obrigada, professora Solange. E pergunto à professora Gertrudes e o professor Denilson, qual eu convido primeiro a professora Gertrudes, nossa coordenadora de pesquisa. Pode ser, professor Denilson? Pode ser, Gertrudes, claro. Diferente, tanto faz. Então, tem a palavra, professora Gertrudes. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui, que estão lá assistindo no YouTube. Agradecer inicialmente para participar mais dessa banca. Agradecer a Gisele pelo convite, a professora Patrícia também, né? E é um trabalho esse trabalho mostra a complexidade da governança da aprendizagem e como você lidou muito bem com isso, Gisele. Então, parabéns inicialmente pelo tema tão atual. Eu não vou repetir o que a Roseli falou no início, né? Mas eu faço das palavras dela das minhas, a introdução que ela fez, para não ser repetitiva. Então, parabéns pelo tema mesmo, é um tema atual e cada vez mais necessário para as organizações, né? Então, parabéns pelo tema e por ter abraçado, porque não é um tema simples, tem uma complexidade muito grande e você consegue trabalhar muito bem isso. Parabéns. Tá? Então, se você tem uma tese aqui, com certeza você tem uma tese muito brilhante. E eu diria que é uma tese que ela abre um caminho uma tese que abre uma linha de pesquisa, vamos pensar assim. A partir do teu framework, eu vejo assim, N outras pesquisas que podem ser feitas além daquelas que você citou. Ela mergulhar em cada pedaço dele, né? E gerar uma série de ferramentas, elementos, enfim, uma série de coisas ali para realmente se tornar efetivo, né? A aprendizagem nas organizações para que elas estejam preparadas para atuar em situações de mudança, né, de incerteza, como você coloca. Então, parabéns, eu acho que tu abre uma linha de pesquisa brilhante, né, para trabalhar. Então, parabéns por isso. Também no teu trabalho, como em tempos de coronavírus, a gente fica em casa, a gente acaba mergulhando até mais do que às vezes em outras ocasiões que a gente está numa correria, que a gente lê de uma forma não tão profunda, vamos dizer assim, né? Aí eu fui identificando algumas coisas que eu acredito que dá para melhorar. Então, serão sugestões que você pensar, depois que a professora Patrícia, se vale a pena agregar ou não, ou para um artigo depois, enfim, tá? Então, eu levantei alguns pontos que eu gostaria de falar, outros eu depois te mando, tá? Um deles é o resumo, já falaram. Eu acho que o teu resumo ele tá longo, mas ele não entrega o valor que a tua tese tem. Então, eu iria um pouco mais objetiva no início, focando no teu problema, direto para o objetivo, método. Não precisa detalhar o método como você detalhou, acho que não há necessidade, né? Tu pode usar mais tempo para mostrar o teu resultado e as contribuições que a tua tese traz para as organizações e para a área científica. Tá? Então, eu cortaria um pouco do início e mergulharia um pouco mais nos teus resultados e nas tuas contribuições. Então, essa é a minha sugestão em relação ao resumo, tá? Mas está muito interessante, mas eu reforçaria essa questão do resultado e das contribuições que ela traz. Com relação aos teus objetivos, eu gostaria de deixar falar mais no final, quando
quando eu falar do framework de tua definição, que eu também achei bem interessante, tá? Eu gostaria de deixar falar lá na frente. A tua revisão de literatura também, o teu capítulo 3 está muito bem estruturado. Eu tenho algumas pequenas dúvidas, mas eu vou te colocar depois, não nada que comprometa, mas é só dúvida talvez da minha parte mesmo, tá? Eu sonhei com essas tuas figuras coloridas, a figura da parte 67, a figura nova, uma das primeiras figuras, que elas fossem coloridas, acho que teria um impacto muito melhor. Eu sugiro que você depois pense nelas de forma colorida, cores diferentes para cada dimensão, né? Eu acho que daria um impacto bem interessante. Então, eu fiquei sonhando com as tuas figuras coloridas, imaginando como elas seriam, tá? Tem uma seção o único ponto que eu achei da revisão de literatura é que a seção 242, eu iria mais direto ao ponto de informações confiáveis, falaria um pouco mais disso, adentraria um pouco mais. Você falou um monte de coisa, mas eu acho que ficou meio superficial em relação ao que é uma informação confiável. Depois tu dá uma pensadinha nisso, tá? Quanto ao capítulo 3, então capítulo 4, o capítulo da revisão está muito bom, está muito bem estruturado, e você trabalhou muito bem, né? O capítulo 3 da metodologia tem 3 pontos que eu gostaria de considerar, tá? O primeiro, você disse que a tua pesquisa é tecnológica, depois fala que é também teórica e aplicada. Eu achei que é coisa demais para uma tese, né? Na minha visão, se você colocar aplicada, ela está de bom tamanho e ela cumpre o que tu fez, tá? Então, no ponto de vista, ela é uma pesquisa aplicada, tá? E o espaço que você seguir na pesquisa qualitativa, todo o roteiro está bem descrito depois, né? Mas acho que você não traz referência, não traz autores, não traz método de uma pesquisa tecnológica, tá? Você traz uma pesquisa bem aplicada, né? Então, do meu ponto de vista, eu tiraria a questão da pesquisa tecnológica, tá? Do meu ponto de vista. Ele é um framework, né? Ele é um framework que é possível de aplicar, então, mas ele é muito mais um nível de framework mais teórico, vamos dizer assim, não tão tecnológico, vamos pensar assim, no sentido da tecnologia mais hard, vamos pensar, tá? Ele é uma tecnologia, é um artefato, né? Mas eu vejo muito mais ele conseguir os passos do desenvolvimento de uma pesquisa aplicada, não de uma pesquisa tecnológica. Nesse sentido que eu quero dizer, a tua metodologia foi de uma pesquisa aplicada, tá? Esse é o meu ponto de vista, mas depois você possa discutir com a tua orientadora, com a professora Patrícia, tá? Até porque os autores que você cita, que você se baseia, né, de validação, por exemplo, do framework, é de uma pesquisa qualitativa, que é dentro da pesquisa científica, né? Então, se fosse para usar uma validação no nível da pesquisa tecnológica, já seria outra coisa. Daí eu já ia dizer que a palavra validação não ia servir, tá? Por isso que eu tomo esse cuidado. Mas é uma questão, nota que tudo depois está tudo ok, é só aquela palavrinha no começo, tá? Outra coisa, você disse que faz uma revisão narrativa, ok? Você faz uma revisão sistemática e uma análise integrativa. Eu fiquei meio confusa nisso, tá? Mas daí é uma questão das minhas leituras e de como é que eu vejo, né? Porque para mim você fez uma revisão, a tua revisão foi integrativa, né? Você fez uma busca toda organizada, mas a tua análise dos teus dados não é de uma revisão sistemática, mas de uma revisão integrativa. Por quê? Porque você usa tantos dados provavelmente qualitativos e quantitativos, você não deixa claro, mas provavelmente os teus artigos que você usou para trabalhar, eles têm tanto pesquisas teóricas, qualitativas, quantitativas, teóricas, né? Então, do meu ponto de vista, isso é uma revisão de literatura integrativa, tá? Mas também depende dos autores que a gente cita, tá? Mas como você faz análise integrativa no final, não cita nenhuma referência, fiquei confusa ali. Outro ponto, que é a 3.4.3, que você fala da validação externa, tá tudo ok, só que eu senti falta, a ordem, eu gostaria, parece que ficaria melhor se você falasse primeiro do Canvas, como é que construiu o Canvas, depois da organização, porque ela foi escolhida. Note que isso tudo está no texto, só porque eu percebi que se tu trouxer isso primeiro, vai ficar melhor de ler e entender aquela sessão, tá? Então, falar do Canvas, da organização escolhida, por quê, explicar por que escolheu, isso está no texto, só trazer para frente. Depois, descrever aquelas etapas. Você foi escrevendo cada etapa delas, né? Dentro da validação externa, com aquelas 4 etapas, né? E uma outra coisa que eu senti falta é que você fala muito dos perfis, até você coloca um resumo do Lattes,
dos perfis dos especialistas, mas quando você trabalha com os participantes da PRF, você só diz o cargo deles. Seria interessante ter uma tabelinha e ter um perfil melhor deles, né? Tanto o tempo de empresa, qual é a formação deles, alguma coisa um pouco mais detalhada, porque eu achei que ficou um pouco diferente. Um tratou dentro do seu cargo, o outro trouxe todo o detalhamento. Eu acho que poderia equalizar um pouquinho isso aí. Tá? Então, com relação à metodologia, era isso, mas está bem claro que os passos que você fez, não tem problema nenhum, não me fala do teu trabalho, tá? Está bem detalhado, inclusive, né? Com relação ao teu frame, que eu queria dar uma sugestão aqui, por isso eu deixei para trazer aqui, que talvez impacte um pouquinho no teu objetivo, tá? Por quê? Tu trabalhou com 5 dimensões, tá? Inclusive, uma delas é a própria governança do conhecimento, da aprendizagem, tá? E você vai definir, quando você define a governança, você chama de um sistema, tá? Então, por que esse framework não seria um sistema de governança de aprendizagem, em vez de ser um sistema de governança de aprendizagem, né? Me parece que você tem a governança, mas é o sistema, é um pouco mais elaborado, talvez, né? Então, chamaria, não sei, estou dando uma sugestão aqui, de chamar de framework do sistema de governança de aprendizagem. Eu coloquei, a professora Solange colocou a palavra interrelacionado também, eu também coloquei aqui, eu senti falta, inclusive eu reescrevi o teu conceito, ali, usando praticamente as mesmas palavras, incluindo a palavra interrelacionado, porque não adianta ter aqueles elementos se eles não tiver interrelacionados, eles têm que ter uma coesão entre eles, têm que ter um objetivo comum, tá? E aqui, esse outro ponto que eu queria chamar a atenção, tá? Então, para que tu tem esse sistema, né? Tem sistema formado por mecanismos, aqueles componentes, aquele ambiente que você descreveu muito bem até anteriormente, né? Que dirige os processos cognitivos e comportamentais dos stakeholders para desenvolver a capacidade de mudança, né? Então, esse framework, para que ele é? Para desenvolver na organização a sua capacidade de mudança, né? Ou a adaptação a situações novas e incertas, como você coloca no próprio framework, né? Que vem lá daquele autor que se baseou para trabalhar a definição. É o Vitry e o outro. Isso. Tá? Então, o que eu ia propor? Que no teu objetivo geral, propor um framework, para mim falta alguma coisa. Para quê? Então, minha visão, eu chamaria assim, objetivo geral, propor um framework do sistema de governança de aprendizagem para desenvolver a capacidade de adaptação a soluções, a situações, incertas e novas, né? Ou a capacidade de adaptação a situações, a mudança, por exemplo, a capacidade à mudança. Não sei se está claro o que eu falei. Complementar essa frase, é um framework para quê? É um framework de governança para preparar a organização para ela se adaptar às mudanças. É isso que você quer, é isso que você diz o tempo todo. Está lá no teu framework, bem explícito. Então, eu incluiria a minha sugestão, depois que eu discuto com a Patrícia, de incluir isso no teu objetivo, tá? Então, você propor um framework de sistema de governança e aprendizagem organizacional para desenvolver sua capacidade, né, de adaptação a situações novas e incertas, ou simplesmente desenvolver a capacidade à mudança. Aí você pode decidir, né? Então, era essa a minha sugestão aqui, que para alinhar essa questão, um framework para quê? E também, daí, eu também, a tua última definição que você traz lá no final, você traz ela em 2 frases. E eu tentei concatenar numa frase só, né? Eu usei praticamente as mesmas palavras que você. E eu coloquei um sistema, né? Ou pode ser um subsistema. Se tu pensar a organização como um sistema, a governança seria um subsistema dela, né? Formado por um conjunto de mecanismos, componentes e ambientes de aprendizagem interrelacionados, que dirige, então, esse sistema dirige os processos cognitivos e comportamentais dos stakeholders para desenvolver a capacidade de mudança. Uma frase só, eu tentei pegar tudo aquilo que você colocou lá. Depois eu te passo e você conversa com a Patrícia e vê o que vocês acham dessa minha sugestão. Tá? Então, esse era um ponto que eu acho que para mim é um ponto mais importante de contribuição da minha parte, né? Outra coisa que eu observei, então, nos capítulos 5 e 6, né?
que você faz todo o processo de verificação, validação do framework, o que eu daria de sugestão para você? Lá nesses 2 capítulos, você repete muita coisa, inclusive com as citações do que tu apresentou no capítulo 4, quando você apresenta o framework. Eu acho que não há necessidade de você repetir aqueles textos com os autores, né? Você já apresentou o teu framework no capítulo 4, já apresentou ele. Agora tu vai apresentar as mudanças, dá um destaque para as mudanças que ocorreram e fala isso com as tuas palavras. Não precisa mais ficar repetindo os autores. A gente já tá no framework, porque está lá no quarto capítulo muito claro onde você baseou. Então eu não vejo necessidade mais de você ficar repetindo os autores, tá? Eu acho que aí você começa a se apropriar e eu quero ver a Gisele falando do teu framework, o que mudou e como é que as coisas foram evoluindo, tá? É isso que eu senti ali. Inclusive, outra coisa. E da mesma forma, eu também senti isso nas tuas conclusões, né? Você também fica muito repetindo todos aqueles autores. Não vejo necessidade daquilo. Acho que nas conclusões é a Gisele falando, né? Não precisa mais repetir aqueles autores, isso está muito claro no teu trabalho, desde o final do capítulo 2, no capítulo 4, no capítulo 3 também você diz onde você está ancorada. Então, no capítulo das conclusões, seria muito interessante ver você falando das conclusões da tua tese, tá? Das contribuições que você vai trazer, não só alcançar os objetivos, mas as contribuições que você traz para as organizações com esse teu framework, as contribuições que você traz para a ciência, né, do teu trabalho, né, e os trabalhos futuros, como você coloca lá, né? Acho que pode dar mais destaque para os teus trabalhos futuros como uma subseção, né? Porque eu acho que dá para fazer muita coisa a partir do teu trabalho. O teu trabalho é muito rico, ele é complexo, tá? Você trabalhou muito bem, como eu falei, ele dá um caminho para criar uma nova linha de pesquisa, tem muito trabalho para ser feito, para ser aprofundado a partir do teu trabalho, tá? Então, eu acho que ele merece ter mais visibilidade. Eu quero ver mais a Gisele no teu trabalho, nessa parte final, porque é o teu framework, né, de governança e de aprendizagem. Então, eu só queria ver isso, é mais uma questão de lapidar mesmo. Eu sei que não é fácil, o trabalho que tu fez não foi fácil, um trabalho árduo, você trabalhou com muitas teorias, né, com várias coisas, e acho que isso tem que tornar mais visível. Então, gostaria de lá nessas considerações finais ouvir mais a Gisele. E tenho certeza que você tem condições de fazer isso, né? Você apresentou, você defendeu muito bem as respostas das membros das bancas anteriores, então mostra que você tem propriedade do que está fazendo, tá? Então é isso. Eu agradeço por ter participado, por ter tido tempo para ler em profundidade o trabalho. Você sempre aprende um monte, tá? Parabéns e não para por aqui, porque tu tem muita coisa para fazer, tá? Muita responsabilidade aqui ainda. Obrigada, professora Patrícia. Parabéns, Gisele. Obrigada. Nossa, Gertrudes, eu acho que a Gisele deve ter recuperado muito das nossas discussões, né, Gisele, esse ano todo, com a fala da professora Gertrudes, porque quanto ao objetivo geral, nós já criamos ali uns 20 e fomos diminuindo. E o último dele, o penúltimo dele, era exatamente, tinha esse para, né? Para o desenvolvimento da capacidade organizacional de mudar e se transformar. Eu acho que era um pouco esse o penúltimo que nós tínhamos feito. Então, acho que sim. Eu acho que é importante que fique alinhado Perfeito. Alinhado depois a definição, que ela vai bater martelo também. As duas têm que usar as mesmas palavras, eu acho, né? Perfeito. A definição e o que está no objetivo. Perfeito, perfeito. Nós vamos, isso com certeza. E o conceito, você, Gertrudes e a Solange falaram, e na hora que a Gisele estava apresentando aqui o conceito, eu falei, nossa, tem 2 frases no conceito. E ali eu falei, nossa, vão comentar, tem alguém que vai comentar. Então foi ótima contribuição de vocês, com certeza vamos mergulhar no conceito novamente, na metodologia, na definição de informações confiáveis, ou seja, tudo que vocês apontaram. E cores nas figuras do framework. Isso aí vai ter que ser com design, né, Gisele?
Mas muito obrigada, Gertrudes, muito obrigada. Realmente as contribuições estão todas anotadas e com certeza a Gisele vai pensar com carinho, né, Gi? E vai atender a todas as exigências da banca. Muito obrigada. Eu vou solicitar, então, agradecer de coração a Gertrudes e vou convidar agora o professor Denilson para a sua arguição. Legal, boa tarde a todos, a todas. É prazer estar aqui com vocês, em ambiente virtual agora, né? Mas enfim, mais de coração presente, né, Gisele? Com certeza. Bacana que assim, foi bacana acompanhar de certa forma o desfecho do teu trabalho, né? A gente esteve junto agora recentemente, em dezembro, foi em dezembro, comecinho de dezembro, a nossa qualificação, né? Foi dia 9. Então, dia 9, então assim, tá bem recente e assim, deu para ver o esmero e o cuidado em tentar contemplar contribuições nossas, que foram contribuições livres da banca. Eu consegui reconhecer isso de forma muito clara no documento. E também destacar o fato de conseguir fazer isso tudo em tão pouco tempo, né? Então, a gente não duvidava da tua capacidade. E assim, só concretizou aqui com esse documento que tu entregasse pra gente, e é tudo isso que a gente já imaginava que você ia conseguir entregar, tá? Então, de novo, obrigado pelo convite, aprendi bastante nessa caminhada com vocês aqui. E eu lembro que eu tinha comentado na banca, eu tenho meu próprio sistema de memória aqui, eu uso bastante a questão dos mapas mentais e tento guardar um pouco da discussão também. Eu lembro dos comentários que a gente fez sobre arrojo, sobre coragem e tudo isso. Eu vou voltar novamente à tona porque realmente a complexidade do assunto, não só um assunto da aprendizagem, mas em fazer isso dialogar com gestão do conhecimento, com governança do conhecimento, com governança corporativa. Então são vários, e dentre outros vários construtos que tu acabou amarrando na tua tese, amarrando bem, tá? Não é assim, ó, simplesmente apontando, não, é falando, discutindo os itens e como eles se encaixam. Realmente é uma tese que tem uma complexidade formidável e um potencial de aplicação também muito grande, tá? Eu venho presenciando isso também de forma contínua, acompanhando um pouquinho de longe também o teu trabalho na Polícia Rodoviária, mas de certa forma eu já vejo a coisa começando a tomar forma de maneira concreta numa organização tão complexa quanto a Polícia Rodoviária Federal, né? Então, além de ser complexo, eu vejo a questão da relevância e vejo a questão da concretude também na tua tese, né? Olhando esse aspecto prático também do case, tá? Então, assim, legal, parabéns. Eu acho que o que eu tenho para falar, enfim, são coisas muito pontuais, Gisele. Fiz mais para te elogiar do que para sugerir qualquer coisa. Mas enfim, falar um pouquinho sobre o que já foi colocado anteriormente. Vários dos pontos que foram colocados eu tinha anotado aqui, né, não vou resgatar. Eu acho que tanto a Gertrudes quanto a Solange falaram bastante sobre o resumo, eu senti isso no resumo também. Eu acho que está bem encaminhada a forma como elas colocaram. No teu capítulo inicial, eu vi que tu deu uma deixa inicial, inclusive para contextualizar o que tu entende por framework, né? E acho que isso é um pedido expresso nosso na banca também, para tu apresentar esses elementos antes de começar a apresentar os objetivos, falar um pouco sobre esses elementos. Isso está lá. Só me chamou a atenção que tu começa falando de framework usando o trabalho do Chris, e mais à frente tu esquece deles e abraça a Thalita e abraça a Crossan. Sabe, não que ele tenha uma divergência muito grande no que eles colocaram, mas eu só achei assim um pouco diferente você iniciar abraçando um conceito e depois descartar aquela definição e abraçar um outro um pouco mais lá na frente. A sugestão é tu tentar uniformizar isso aí, tá? Se queres abraçar a visão como Thalita e como a Crossan trabalha, enfim, ou de repente fazer uma definição tua dialogando com os conceitos desses diferentes autores, tá? Abraça ele e vai do começo ao fim, para não causar qualquer tipo de estranheza.
Eu não vejo que isso aqui vai mudar o desdobramento do trabalho, até porque, de certa forma, eles falam muito sobre essa perspectiva de enxergar os conceitos, as interrelações dos conceitos, e acho que isso tu fez muito bem, tá? Na minha forma de ver, o teu framework ele tem uma pegada mais conceitual. Ele na tese, ele não tem a ambição de trazer orientações, isso é uma dúvida que eu tenho, mas a gente vou discutir, traz orientações de como eu vou instanciar isso na minha empresa. Não, eu entendi ele mais como uma perspectiva de, olha, os elementos são esses, eles estão cada um olhando para um lado, e o meu framework tenta mostrar como eles poderiam coabitar uma estratégia. Então, tu define esses elementos, mapeia os interrelacionamentos entre os elementos e conceitos e faz a verificação dessa proposta, né? Desse arranjo conceitual com especialistas. É isso mesmo, né? Entendi direito, né, Gisele? Ou Isso. não? Aprofundamento agora vai ser um pós-doc, mas a gente quis mostrar quais são os elementos, como eles se interrelacionam, e vamos agora aprofundar. Perfeito. É que a gente vem trabalhando no EGC com perspectivas de framework bem diferenciadas. Tem alguns trabalhos que enfocam um pouco mais a perspectiva conceitual mesmo. Acho que as definições que tu traz, elas vão ao encontro disso. E tem alguns que já trazem uma perspectiva bem operacional, assim, sabe? Um pé já no prescritivo sobre como fazer isso na tua organização. E não é o teu contexto aqui. Eu acho que eu fiquei um pouco confuso no começo, mas mais à frente eu percebi no teu caminho metodológico que não era essa a tua proposta. Tá claro isso aqui. Depois que eu li o documento até o final, ficou mais claro para mim. Em relação a objetivos, eu lembro que a gente teve uma discussão grande no Qualifying e vejo que houve uma mudança legal também. E objetivo é aquela coisa que ninguém concorda nunca, né? Se você tiver 10 membros da banca, os 10 vão dizer que os objetivos têm que ser assim ou assado. Mas, assim, só uma coisa para te chamar a atenção, tá? Eu vejo ali objetivos que me parecem mais passos para concretizar objetivos do que necessariamente todos como objetivos. Só para dar um exemplo, o C lá, compreender as interrelações entre os elementos identificados. Não sei se isso já não é um passo para mais à frente concretizar o item D, que é elaborar um modelo conceitual de Gaussian. Então me parece que tu tens procedimentos e objetivos junto ali, tá? Então, só para tu anotar e para vocês discutirem, você e a Patrícia mais à frente, tá? Acho que o objetivo C, E e F me parece mais passo do que objetivo. Eu acho que eles vão ajudar mais à frente a concretizar o validar, o, sei lá, analisar, que são os outros objetivos que estão lá, tá? Mas é para avaliação de vocês. De forma bem expedita, que eu estou colocando só apontamentos, tá? E se tiver alguma dúvida, eu paro para te perguntar. Na justificativa, tu voltasse com a questão da gestão do conhecimento como algo já consolidado. Só não explica por que tu entende como consolidado. Tu esparrama uma penca de referências lá, no NAC e aí vai. Mas tu não explica por quê, tá? Talvez tu pudesse falar um pouco de por que tu entende que ele já está consolidado. Inclusive, até pensei, de repente tu pode mencionar até a ISO 30401, né? Algo que vai nessa linha, que eu acho que eu entendi o que tu quer dizer. Quer dizer, é algo que já vem sendo estudado, já vem sendo aplicado, já existe um sólido material, inclusive já existe até apontamentos quase que prescritivos sobre como trabalhar a gestão do conhecimento. Que embora a ISO 30401 seja uma coisa muito mais abstrata, falando de grandes guidelines, mas sem chegar no momento prescritivo. Mas, enfim, é uma ISO. Então, a gente já está caminhando para uma linha quase que prescritiva, né? Então, só trazer isso na tua argumentação, tá? Que eu acho que faltou, né? Capítulo 2, como ficou show, Gisele? Ficou muito legal. Tu conseguiu ser muito didática. A gente falou um pouco da dificuldade no Qualify, não pela forma como tu escreveu, mas pela dificuldade inerente à quantidade de conceitos e construtos que tu trabalhasse, né? Tu foi muito didática, tu pegou a gente pela mão, né, como a Solange falou, e começou a desenhar pra gente. Olha, isso aqui é isso. Avança um pouquinho. Agora é isso, quer dizer aquilo. Tu trouxe uma linguagem muito didática, assim, muito bacana. Acho que dá para copiar nos futuros trabalhos de alunos aí, a maneira como tu foi
assim, precisa e didática em apresentar coisas tão complexas como tu trabalhou. Ficou muito mais fácil, eu acho, para um leitor chegar agora no teu documento e entender o teu framework. Tá? E assim, outra coisa, além de ser didática, é uma coisa que eu sempre falo, o capítulo 2 não devia ser um conjunto de conceitos soltos. Tu deveria fazer a apresentação do conceito dialogando com o teu trabalho, entende? E tu fez isso claramente. Tu apresenta algo, mas puxa isso para dentro do contexto do modelo de governança, com o framework de governança. Então tá muito bacana, Gisele. Eu te falei que eu ia elogiar bastante. Tô cumprindo a minha promessa. Eu estou avançando rápido aqui, tá? No capítulo 3, eu concordo com a Gertrudes, também tinha notado aqui essa perspectiva da pesquisa aplicada. Tu fala bastante de... Tu abre tantas frentes de metodologia lá, acho que pode ser mais simples, tá? Eu concordo com a Gertrudes, resumindo. Tá? Achei bacana também que um pouco do que a gente conversou no Qualify, eu vi na tua estratégia metodológica, tu abandonou um pouco a ideia de trazer isso aplicado na PRF, né? A gente falou um pouco também sobre quão precoce está a PRF nesse movimento, né, de organizar, e tu seguisse bastante a linha de buscar especialistas e tudo mais e tal, então acho que reconheci um pouco da discussão da Qualifying aqui na tua estratégia, tá? Achei bem bacana, assim, acho que funcionou. A maneira como eu vejo agora o resultado final, acho que parece que funcionou, né? Também o capítulo 4, enfim, eu não vou pontuar nada, achei também bastante didático. E assim, o que eu vi lá no capítulo 5, de certa forma eu já adiantei da tua intenção, né? A tua intenção ali foi apresentar um conjunto de perguntas para orientar a verificação com os especialistas, né? Mas ao mesmo tempo, as perguntas, muito embora não seja a tua pretensão, elas já ajudam eu, na organização X, a analisar onde eu estou e o que eu tenho que fazer. Concorda? Concordo. A tua intenção era essa, na verdade, né? Só tirou um pouco a luz disso, né? Para dizer mais, olha, minha preocupação é validar com o especialista, não é aplicar. Mas eu acho que assim, tu tem uma caminhada já razoável no sentido da aplicação, tá? Eu, como especialista, consigo olhar para as tuas perguntas e entender como que eu poderia, de repente, a partir da tua pergunta, que é uma pergunta de certa forma macro, trazer isso para o espaço de aplicação, tá? Então, até tu pode explorar isso um pouquinho na discussão da conclusão. Eu acho que tu pode abrir um pouco a cozinha. Na verdade, a tua intenção era obviamente, trabalhar a perspectiva de avaliação com os especialistas, mas pode-se entender já com as perguntas um caminho que pode ser o ponto de partida na orientação de como trazer isso para um contexto mais aplicado. Tá? A própria revisão dos especialistas, indicando sugestões de mudança nas perguntas, no mais tal, já foi um pouco nesse sentido, eu acho, tá? De tornar já o framework menos abstrato, conceitual e mais orientado à aplicação, tá? Então, enfim, dá para colocar lá. Só acho o seguinte, isso é um ponto que eu não falei lá no capítulo 2. Faltou, eu acho, na arrancada ali, falar um pouco sobre governança mesmo, governança corporativa e o que se pode esperar disso. Porque, assim, tu empresta a perspectiva da governança para a aprendizagem, mas tu não fala diretamente o que é a governança, de como tu traz governança para dialogar com governança da aprendizagem. Tu fala um pouco mais lá na frente, principalmente quando tu cita os trabalhos da Patrícia, de governança de conhecimento, sobre o diálogo da governança de conhecimento e governança corporativa. Então, apenas como sugestão, eu traria uma discussão rápida, porque o capítulo 2 já está bem longo, sobre essa perspectiva mais aberta da governança corporativa, para daí levar um pouco dessa perspectiva do que a governança pressupõe para a perspectiva da aprendizagem. Está falando aqui em riscos, em identificar resultados, papéis, dentro do contexto da aprendizagem. Certo? Quer dizer, definir o nosso pacto sobre como vamos fazer, né? O que a gente topa fazer, em que condições que a gente topa fazer, agora no âmbito da aprendizagem. Então faltou um pouco falar disso, acho que isso pode ser uma fala rápida. Eu trouxe um pouco ali na introdução a governança corporativa, assim, mas uma pincelada assim. Pois no capítulo 2 tu poderia, eu acho, abrir com uma pincelada rápida também, para daí conectar na perspectiva da governança da aprendizagem. Faltou essa questãozinha.
E por que que eu acho isso interessante? Porque já no capítulo 5, e já falando um pouco também da perspectiva de aplicação nas organizações, e Patrícia é alguém que fala bastante sobre isso, eu sempre deveria levar em consideração qual que é o objetivo maior dessa organização e como que a aprendizagem vai ajudar a alcançar esse objetivo maior. Gertrudes falou um pouco sobre isso, né? É um framework para governança e aprendizagem, mas para buscar o quê? E se buscar o quê, na verdade, qualquer organização pode ter um desafio. O que mais a gente vê agora é CEO discutindo qual que vai ser o futuro da sua empresa. E basicamente o que a gente vê é sim uma discussão sobre como eu vou transformar a minha empresa pós-Covid. E assim as discussões estão sendo na linha de eu vou parar a minha linha de produção A e vou começar a trabalhar com outra coisa. Então as discussões estão de transformação plena. Entende? Então assim, a cola inicial deveria ser essa estratégia, né? Aonde eu quero chegar, qual é a minha visão e tudo mais tal, e todo o desenho de aplicação do teu framework deveria estar alinhado a isso. Então, me parece assim, enquanto avanço aqui, e isso tu pode falar de repente um pouquinho na conclusão sobre isso, né? Mas principalmente eu estou pensando aqui em futuras publicações, e aqui eu acho que é um espaço de diálogo conjunto nosso, inclusive de publicação mais à frente, se vocês acharem interessante. Como usar a aprendizagem realmente como um meio de viabilizar a transformação dessas organizações. Então, essa cola inicial sobre qual é o meu objetivo, aonde eu quero chegar e como nortear todo o processo de aprendizagem, de produção de conhecimento, mais tal, em torno disso, né? Eu acho que esse devia ser o passo zero, para depois começar a tentar entender, né, como é que eu vou organizar meus canais de feedback, como é que eu vou trabalhar, enfim, todo esse processo de busca de novos conhecimentos e tudo mais e tal. Então, tem um V0 ali que eu acho que não está contemplado no desenho do framework. O framework ele parte como algo já estabelecido em si mesmo. Não sei se tu entende o que eu falo, Gisele. Mais ou menos, professor. Poderia explicar mais? Deixa eu pragmatizar aqui. No conjunto de perguntas que tu tens, as perguntas elas estão algumas, por exemplo, sem um contexto do porquê. Por exemplo, quais são os canais de feedback internos? Tá, mas para quê? Canal de feedback interno para quê? Canal de feedback externo para quê? Para viabilizar a recepção de informações que favoreçam isso. Então, tem algumas perguntas que elas estão descoladas de um objetivo específico ou de uma missão que eu estou buscando, né, alcançar por meio da aprendizagem. Algumas perguntas já têm um objetivo na própria pergunta. Por exemplo, como a organização aprende e adapta-se às novas rotinas para melhorar seus processos? Então, a ênfase da pergunta é na melhoria de processo. Certo? Mas assim, tu tem várias perguntas, parece que elas apontam em várias coisas diferentes, né? Melhoria de processo, produção de novos conhecimentos, inovação. Em algum momento, deveria ter, antes de eu aterrissar o framework, realmente a definição sobre qual é a minha meta. Essa meta deveria vir da análise estratégica, certo? A análise estratégica deveria abastecer todas as perguntas e a forma como eu vou me apropriar dessas perguntas. Isso não vai trazer nenhuma mudança para a tua tese. Eu estou trazendo uma discussão mais na linha de como trazer mais à frente o framework para um contexto aplicado nas organizações. Né? A gente vai ajudar a PRF a fazer a travessia. Para quê? A gente tem um contexto estratégico, onde a PRF quer chegar em 2028. Então, todo o nosso olhar sobre canais de feedback, maneiras como a governança de conhecimento vai ter que ser trabalhada, que tipo de conhecimento, tem um pano de fundo estratégico. O que eu falo é que me parece que o framework ele não tem esse olhar para um pano de fundo de qual é a travessia que a organização quer fazer, entende? Então, mais à frente, inclusive, esse olhar sobre qual é a estratégia e como traduzir as perguntas do framework, como melhor orientar, né, cada mecanismo, cada processo, ele deveria ser estabelecido, assim, sabe? É um passo adicional que a gente teria que pensar mais à frente, tá? E de forma alguma afeta o framework como tal. Por quê? Porque tua missão, de novo, é apresentar conceitos que não dialogando.
mostrando quem são eles e quais são as inter-relações neles. Só que as tuas perguntas já começam a seguir um pouquinho mais o prescritivo. Para avançar no caminho prescritivo, acho que tem esse trabalho que mais à frente teria que ser feito de colar isso com a realidade organizacional, colar com estratégia de diagnóstico e tudo mais tal, para trazer um caldo de onde queremos chegar e aí fazer a personalização de cada pergunta e tudo mais tal. Enfim, eu me alonguei demais aqui. De novo, me parabenizar. Eu acho que está muito legal a tua proposta. A gente vai ouvir falar muito dessa tese. A gente vai citar muito essa tese. Acho que vai suscitar vários outros trabalhos. Tu apontou, acho que poucos trabalhos futuros. Acho que tem N coisas que dá para pensar enquanto trabalho futuro. Mas, de novo, parabenizar vocês. Tá? Missão cumprida, José. E Patrícia e João. Obrigada. Nossa, maravilha. Como tem o delay do vídeo, quando vocês começam a encerrar, assim, eu acho que é isso, aí eu já tenho que entrar com o vídeo, tá? Não significa que eu estou cortando a fala, não. Denilson, para variar, brilhante, brilhante, a gente só tem a agradecer. Essa discussão final sua, eu acho que leva a um grande... a duas coisas importantes. Primeiro, a PRF, como foi citada aqui várias vezes, ela está num projeto de reestruturação organizacional forte, e ela partiu de uma definição de um mapa estratégico com muitas mudanças extremamente competentes, né? E essas mudanças dependem realmente de uma governança corporativa multinível, uma governança da aprendizagem, uma governança do conhecimento que vai dar suporte a essa transformação de uma maneira mais consistente, bem consistente, né? Então, sim, tem como framework teórico e como framework aplicado, ele tem sim, ele tem uma relação com a estratégia organizacional na hora que ela foi instanciada na prática, mas vem aquela discussão, né? Até que ponto também a estratégia ela não tem que ser retroalimentada pela própria governança da aprendizagem. Então, o feedback interno e externo, ele vai retroalimentar aí que está a dinamicidade desses temas que nós estudamos de governança e gestão do conhecimento e governança e gestão da aprendizagem, que, como a professora Gertrudes falou, além de ser sistêmico, é extremamente complexo, né? Mas que é tão rico. A Gisele, ela quando abraçou esse tema e veio conversar comigo sobre esse tema, ela falou, professora, eu estou apaixonada por esse tema. Então, é realmente um tema que não seria qualquer um a se apaixonar, né? Então, eu agradeço assim, imensamente a presença da banca. Nesse momento, nós vamos, então, dar Patrícia, o nosso... Oi, posso querida. só falar uma coisa que eu esqueci, bem rapidinho. Eu acho que seria interessante anexar no trabalho uma autorização da PRF, como é citado o nome da autorização. Nós já temos. Tem? Tá. Temos. Como eu não vi Temos, ali... sim. Não, tem sim, tem todas as autorizações dos entrevistados e da diretoria. Né? Então, seria bom ter pelo menos o da diretoria, né? Anexado. Né? Temos sim. Na apresentação aqui, que eu pedi para tirar o nome da PRF, vocês como banca que falaram, né? Mas na apresentação ela tirou todo o nome da PRF, mas temos autorização para utilizar, sim, com certeza. Obrigada. Mas seria bom anexar, botar como apêndice ali, né? Com certeza. A da PRF, a geral, não a dos participantes. Né? A do diretor, né? Isso. Então, agora nós vamos... a banca vai se reunir em outro ambiente agora, ali no nosso grupo de WhatsApp, para nós discutirmos, decidirmos o que fazer e definirmos o caminho. Enquanto isso, toda a audiência que está no YouTube terá esses 10 minutos para responder o que o laboratório vai disponibilizar para vocês, um link, que é um questionário, e vocês têm 10 minutos, 15 minutos ali para responder, que é o tempo que nós estaremos em discussão na banca. Tá bom? Gisele, você se mantém na sala, por favor, aguardando, tá? Sentindo falta daqueles cafés da Cefesa.
Foi bolinho, agora bolinho com café, agora é tudo bem, né? Não é? Véspera de feriado, um cafezinho agora no final da tarde. muito Nossa, bom. bolinho de Então, laranja. agora, então, lendo a ata, número 11 de 2020, da sessão pública de apresentação e defesa da tese, aos 9 dias do mês de abril de 2020, às 14 horas e 30 minutos, por meio de videoconferência, conforme a portaria normativa 2/2020 da PROPG, foi realizada a sessão pública de apresentação e defesa da tese de doutorado de Gisele Risati, como requisito final para obtenção do título de doutor. A tese foi considerada, após toda a arguição da banca, a tese foi considerada aprovada, com as modificações já sugeridas aqui pela banca, e teremos 60 dias aí para entrega final na ABU. Então, considera-se, então, Gisele com sua tese aprovada. Tá bom? Obrigada. Ô, minha querida, comemore muito dentro de casa, tá bom? Quando toda essa confusão acabar, nós vamos se abraçar bem forte, tá? Obrigada, professor Denilson, por todo o seu apoio. Obrigada, professora Gertrudes, pelo seu acompanhamento aí, o apoio também na implantação e na validação dessa tese. Obrigada, Solange, por acompanhar esse projeto maravilhoso. Roseli, brilhante sua participação, minha querida. Muito obrigada pelas contribuições. Gi, parabéns, você é uma pesquisadora de primeira linha. Obrigada. Então, continue aí conosco, vamos trabalhando. Obrigado a todos. Damos como encerrada, então, a essa banca e essa tese aprovada. Obrigada. Todos, beijos. Abração, gente. Parabéns, Gi. Tchau, obrigada. Parabéns, Patrícia. Obrigada, gente. Parabéns, Patrícia e João também. Opa, todos nós. Todos nós. Gisele. Obrigada ao LED aí pelo apoio técnico.